Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Be Talk2C. Eu sou o Bravo Eu sou o Charlie. e hoje meu amigo Charlie e eu vamos conversar sobre um tema que por muito tempo aí foi praticamente tinham palavras proibidas de se falar, de se gravar, mas como a gente tem um canal aqui que a gente gosta de falar sobre tudo e a gente não vai se limitar mesmo questão de censura, hoje a gente vai falar um pouco, né, Charlie, sobre a pandemia do Covid-19, sendo ela vista por uma perspectiva libertária. Então, meu amigo Charlie, começa pra gente aí comentando um pouquinho sobre pandemia, sobre essa visão libertária e como que a gente vai encaixar isso nesse tema desse podcast. Com certeza, meu amigo, esse tema ele é um tema extremamente importante porque ele mexe muito com a nossa propriedade, né, individual, com a nossa liberdade. Tá? Então, assim, primeiro a gente vai situar, vamos situar o ouvinte, né, o que nós estamos falando da pandemia que ocorreu justamente em março de 2020, né, da Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, né, ela foi declarada uma pandemia pela OMS. Né. A origem, né, a OMS nunca quis declarar isso ao certo, mas nós já sabemos, né, muito bem que foi da China, né, provavelmente de um laboratório de pesquisa que pesquisava esse vírus, né, de forma bem contundente, em Wuhan, exatamente, já com pesquisas científicas publicadas desse vírus. Né, então nada que a gente não está falando que isso aconteceu de propósito, né? Um vírus se escapar é algo bem humanamente possível, né? E é um vírus, na época era muito contagioso, né? Então nada que fosse impossível de acontecer, né? E qual foi a resposta, né, dos estados e dos governos em relação quando realmente a pandemia foi ali por volta de fevereiro e março de 2020 declarado, né? Foi lockdown, quarentena, máscara, fechamento de comércio, toque de recolher, né? Tudo aí que a gente achou que nunca viveria, né? Não pelo menos que tem pessoas até que vivem dessa forma, né, em regiões de guerra, alguma coisa do tipo, né? Mas realmente um cenário, uma época muito bizarra na história moderna. Né? No Brasil, por exemplo, governos e prefeitos, né, governadores e prefeitos decretaram estado de calamidade, né, enquanto o governo federal lançou auxílios emergenciais. Né? E, globalmente, o que foi feito? Trilhões de dólares gastos em dinheiro, impressão de moeda. Né? Então vocês podem lembrar que a gente até falou isso em alguns episódios no passado, de que 40% de todos os dólares emitidos, né, até 2021 tinham sido emitidos durante a pandemia. Né? Então, assim, uma quantidade de dinheiro enorme, porque foi toda essa história do lockdown e quarentena, obrigando as pessoas a ficar em casa, e como que você iria sustentar as pessoas? Né? Se você está obrigando elas a fechar os comércios, a reduzir as suas rendas, a ficar em casa fazendo nada, você tem que dar dinheiro. Né? Então, assim, trilhões de dólares foram impressos nessa época para poder justamente diminuir esse efeito aí do efeito da economia, a gente vê depois. Né? E uma perspectiva libertária aqui pra gente, né? Que o Estado, né, até como o Mises acreditava no Estado mínimo, né, que ele deveria proteger os direitos individuais e não justamente violá-los, né, que como a vida, a liberdade e a propriedade. E a pandemia ela virou uma desculpa, né, para os governos expandirem o poder, justamente como a gente vem vendo em vários episódios que nós mencionamos, né, do estado de bem-estar social. Mas será que realmente isso era necessário? Ou isso foi um exagero? Então a gente vai entrar em alguns pontos aqui que nós vamos elucidar mais no decorrer do episódio, de que, cara, do nosso ponto de vista aqui é que, você não faz nada que vá de contra a sua propriedade, seu direito de vida, o seu direito de liberdade. Não é não, Bravo? Exatamente. Esse é um dos temas mais sensíveis, né? Porque é muito recente e ao mesmo tempo as pessoas têm muita dificuldade de entender ele na perspectiva libertária. Né? Eu acho que todo mundo tende, né, a maioria das pessoas, né, a massa, tende a achar que a única saída nesses cenários de pandemia, problemas globais, é você terceirizar para o Estado e abrir mão da sua liberdade em prol, entre aspas, da segurança. E obviamente o Estado não é bobo, não é burro, há muitos séculos, né? Ele sabe muito bem como manipular isso e inclusive criar, não estou dizendo que foi o caso, mas criar o problema para poder vender a solução e poder exatamente nesses momentos começar a aumentar o seu poder e diminuir a liberdade pouco a pouco. Então, assim, acho que a pandemia, só complementando essa parte introdutória, ela vai ser um problema para os historiadores daqui a 100 anos, tá? Eu falo isso há bastante tempo já. Acho que daqui a 50, 80, 100 anos, os historiadores vão ter muita dificuldade de explicar como é que a gente viveu isso,
como o mundo aceitou tão pacificamente, de forma tão tranquila, mudanças e absurdos tão grandes em prol de algo que até hoje a gente vem discutindo, falando, talvez não foi isso tudo que a gente achou que era, né? E a gente vai discutir um pouco aqui em relação a números também. Então, essa eu acho que é um desafio aí para o historiador, caso esse áudio aqui, esse podcast dure décadas, séculos, eu acho que alguém vai escutar isso e falar, nossa, em 2025 já tinha alguém aqui comentando que a gente ia ter dificuldade em explicar, porque realmente é algo, quando você passa o tempo, você vê os vídeos da época, né, Charlie, a gente chega a dar vontade de rir, assim, como é que foi possível a gente viver aquilo ali e todo mundo achava aquilo ali normal. Sim, eu cheguei até a ver alguma coisa recentemente de uma pessoa falando sobre de ler o que aconteceu na pandemia na Wikipédia versus a realidade. Parece que você viveu um apocalipse zumbi, pelo que está descrito lá. É verdade. E, cara, não foi isso. Né? A gente sabe que não foi isso. Foi uma doença grave, ela existiu, morreu bastante gente, com certeza. Foi um problema de saúde, né, mundial, né? A primeira pandemia aí em tempos modernos, né? Agora, não foi um apocalipse zumbi. Com certeza, não chegou nem perto disso, né? Mas com a mídia que a gente tinha na época e até atualmente, né? Isso foi escalonado para um nível muito mais alto. Eu sempre costumava perguntar para o pessoal, a gente teve, além do Covid, anteriormente, a gente teve duas outras, entre aspas, pandemias que não foram tão explícitas assim, que foi a gripe aviária e a gripe da carne de porco, né? Tiveram duas gripes, eu não lembro agora qual que foi de 2001, 2002 e depois teve uma outra ali por volta de 2006, 2010. E por que a gente não teve tanta divulgação, não teve tanto esse colapso social na época? As pessoas tendiam a me dar uma resposta em 2020 de que porque não era tão grave. Eu falei, será que não é porque a mídia, a internet não estava tão desenvolvida como a gente estava hoje? Será que não é porque não estava tão instantâneo como está hoje em dia? Se a gente tivesse o fluxo de informação que a gente tem hoje, em 2002, em 2006 ou 2007, quando teve essa outra gripe, né, a gente não teria também o mesmo movimento, porque se você pegar as reportagens daquela época, 2002 e por volta de 2006, 2008, você vai ver que também faltou álcool em gel, que também estourou o preço. Quando você tentava comprar em farmácia, você já não tinha mais aeroporto na época. Então assim, foi muito similar, mas foi mais localizado. Talvez, aí é uma teoria minha, que fosse por conta dessa falta de velocidade de fluxo de informação ainda na época que a internet não estava ainda na velocidade que está hoje. A gente sabe disso. Se eu não me engano, foi da H1N1. Isso, exatamente. Que eu lembro até que na época tinha amigos meus que estavam para fazer viagem, foram cancelados também, o aeroporto ficou momentaneamente fechado. Então, assim, as coisas aconteceram, só que não teve o escarcéu feito na mídia internacional talvez por conta disso, né? A gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje na velocidade que se tem atualmente. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desses absurdos então, Charlie. Então, assim, de uma visão libertária, a resposta, né, os absurdos cometidos pelo Estado, a resposta à pandemia ela ficou marcada por todos esses abusos, né? E um dos principais é primeiro o lockdown, né, que a gente comentou aí na introdução, indiscriminado. Então, assim, fechar economias inteiras, ignorou os custos. No Brasil, pequenos negócios quebraram, muitos negócios quebraram. Onde eu moro aqui tem algumas vias onde você tem uma série de comércios pequenos, né, aquelas ruas que você tem lojas de tudo, e pós-pandemia foi triste de ver, a maioria não abriram mais as portas. E até hoje, quando você passa, você ainda vê alguns spots ali mortos, assim, nunca mais nenhum outro negócio entrou ali. Parece que realmente foi uma pancada muito pesada para o comércio, para o varejo, né? Então, pra vocês terem ideia de dados, cerca de 600 mil empresas fecharam em 2020, né? Então, os libertários, como nós aqui, argumentamos sempre que proteger grupos de risco, como idosos, doentes, seria mais eficaz do que trancar todos, violando a liberdade de trabalhar. Isso também na época foi discutido. Então, outro ponto aqui seria a censura e controle de informação, que para mim essa também era um dos pontos mais absurdos. Se perdeu o direito e a possibilidade de a gente discutir sobre o assunto, né? Era um assunto tão inflamado, tão, sabe, como se estivesse falando, quem gosta de Harry Potter, assim, é aquele que não pode comentar o Voldemort, sabe? Tipo, você não podia falar sobre esse assunto, mas coisas que não dá para entender, né? Então, governos e Big Techs em conjunto, isso hoje em dia já está mais do que claro, né, com todas as investigações que tiveram posteriores, censuraram debates sobre tratamentos, eficácia das máscaras não poderia se argumentar. Depois, quando veio a vacina, não se podia falar absolutamente nada, né? O Twitter, na época, antes de CX, em 2020, era uma das únicas plataformas que ainda tinha alguns espaços mais livres, longe do que é hoje em dia, que tem muito mais liberdade, mas ainda dentro das opções que a gente tinha na época, era onde você ainda conseguia debater um pouquinho mais de forma generalizada. Então, assim, para os libertários, isso é a Se tem um... Pode falar, Charlie.
Você comentou sobre justamente, né, os debates sobre os tratamentos e tudo, né, que isso foi muito inflamado, se existia, se não existia, tratamento precoce e tudo mais. E deixa eu botar aí na descrição o site, que é muito bom, aonde ele compila todas as pesquisas feitas com diversos medicamentos, vitaminas, suplementos, enfim, diversos produtos químicos que foram utilizados, né, inclusive hidroxicloroquina, ivermectina, todos esses daí que foram realmente muito inflamados na época, funciona, não funciona, enfim, com pesquisa científica mostrando, comprovando eficácias de X%, Y%, nada tem eficácia de 100% para combater um vírus, né? Vírus é realmente um patógeno muito mutável, né? Muito difícil de você combater ele, geralmente você combate justamente os sintomas e não ele, né? É mais fácil você deixar o corpo combater ele e matar ele, né? E que você, justamente como o Bravo comentou, você não podia discutir o assunto, que é justamente o que a ciência prega: discussão aberta, ampla discussão ao contraditório, né? E justamente como o Bravo falou, isso aí era o quê? Tirania disfarçada de ciência, né? E para quem leu o livro, né, Charlie, principalmente do Safe Gene, um dos livros dele, ele comenta muito isso sobre, se não me engano, The Fiat Money, que ele fala sobre esse dinheiro fiat sendo colocado na ciência para distorcer a ciência da forma que o governo quer, né? Para poder fazer as pesquisas que ele quer, para criar um viés científico, para justificar algumas decisões, alguns projetos, alguns planos governamentais para frente. Então isso para mim ficou muito claro. Depois que você lê esse livro e você avalia o que aconteceu nessa época, você vê claramente que a ciência passou também por um momento as pessoas perderam um pouco, sabe, a vontade de acreditar, aquela força que a ciência tinha das pessoas falando: pô, saiu um artigo legal, saiu isso aqui, tá bem explicado, tá bem desenvolvido. Perdeu um pouco, sabe, a sua força, perdeu um pouco o seu brilho. As pessoas começaram agora a ter muitos pés atrás por tantos artigos que depois caíram, né? Estamos falando agora, 5 anos depois de ter acontecido, muitas coisas foram comprovadamente erradas. Foram artigos claramente feitos com viés, patrocinados por uma série de empresas e de governos, para poder, na época, justificar algumas tomadas de decisão que saíram do bolso, né? Inclusive o próprio Anthony Fauci, que era o cara que estava na ponta disso nos Estados Unidos, inclusive quase foi preso, né? E recebeu o perdão presidencial recentemente com a saída do Biden, mas é um cara que claramente, depois das investigações, falou muitas coisas e tirou da nossa cabeça, não tinha base nenhuma científica. Então, como é que você... Distanciamento social nunca existiu. Exato. Nada comprovando nada. Exato, a máscara também, que saíram vários artigos atualmente comprovando que não tinha. Cara, isso na época, pra gente, pra quem não sabe, que nós dois aqui que estamos fazendo esse podcast, a gente tem um viés científico, a gente vem dessa área, né? Então a gente avaliava isso com uma outra visão também. Não somos aqui pós-doutores que publicaram 1 milhão de artigos, mas a gente sabe avaliar por lógica e com base científica também. Então, quando você pega a parte das máscaras, a gente tinha discussões claras de tamanho do vírus versus o tamanho do mesh, né, do cruzamento das fibras ali, sobra alguns espaços na máscara, que era infinitamente maior do que o tamanho do vírus. Então, assim, era óbvio que isso não funcionaria, né? Gotículas, material particulado sim, mas vírus em si, não, né? E para mim era muito claro isso. Então, eu vejo hoje alguns artigos saindo, tá comprovado, cara, eu preciso comprovar que a gravidade existe, que se eu soltar a maçã cai e tem a gravidade, assim, agora eu tenho que comprovar tudo, que eu beber água, sabe, faz bem. As pessoas perderam um pouco a lógica, né, a noção. Teve que só em 2025 sair um artigo, se eu não me engano, até da USP, né, ou da Unicamp, se eu não me engano, fazendo uma meta-análise dos estudos de máscara, se a máscara é efetiva ou não, e realmente chegou à conclusão de que, beleza, estatisticamente foi irrelevante usar máscara, né? Mas não precisava fazer pesquisa, era só usar a lógica. Exatamente. Então, assim, além dessa censura, do controle de informação, de uma série de artigos tentando comprovar claramente com viés, a gente teve gastos também completamente irresponsáveis, né? Então, o Brasil, por exemplo, gastou 600 bilhões de reais em auxílio emergencial, financiado por, obviamente, como sempre, dívida e impressão de dinheiro, né? Que aí a gente puxa um pouco do que a gente comentou em alguns episódios anteriores, como o Friedman sempre falava, era a quarta forma de se gastar o dinheiro dos outros para os outros, de forma ineficiente e inflacionária, né? Então, 2021, a inflação brasileira, obviamente colhendo os frutos do que foi feito em 2020, que também continua em 2021, né? Então por isso que a gente ainda briga um pouco com a inflação. A inflação brasileira chegou a bater oficialmente, eu boto aspas aqui porque sempre é muito maior do que o oficial, 10%. Mas claramente você ia no mercado na época, no pós-Covid, principalmente ele 21, 22, você via que estava muito acima de 10%, assim como hoje está muito acima dos 5 ponto alguma coisa que se coloca oficialmente, certo?
certo, Charlie? É, Quer comentar alguma coisa? certíssimo. Tem muita coisa, né? E mais uma coisa que sempre eu lembro é que nos Estados Unidos, por exemplo, a renda das famílias, a renda média, ela aumentou Aumentou, né? nesse período. Aí você, pô, mas como que você tem países inteiros parados, economias paradas, as pessoas em casa e a renda das pessoas aumentou? Porque essa conta não fecha, né? Então era o Estado financiando de forma em auxílio as pessoas a ficarem em casa com uma renda maior. E aí os economistas austríacos libertários, ele falou, cara, isso vai vir numa forma de inflação tão assustadora que até nos Estados Unidos você teve inflação de 2 dígitos, né, em 2022. O que não Então acontecia desde a realmente, década de 80, se eu não me engano, né? exatamente, então algo assim surreal a impressão de dinheiro que foi feita, né, na época. Então assim, a gente tem que sempre lembrar que não tem almoço grátis. Alguém vai pagar a conta. Você pode fazer uma prestação, que é o que foi feito. Vamos empurrar a conta para daqui a 2, 3 anos. E aí daqui a 2, 3 anos a gente vê o que vai fazer, né? Foi Como isso que sempre. foi feito. Exatamente, né? E tirando essa parte dos gastos, a gente teve o quê? O autoritarismo, né? Muito claro, né? De governadores como, por exemplo, João Dória, colocar multas para você poder sair de casa, né? Decretos sem base científica nenhuma, como, por exemplo, fechar praias. No Rio de Janeiro você não podia ir para praia. Um local extremamente aberto, justamente locais onde a incidência de pegar vírus é menor, locais abertos e arejados, justamente o contrário de você estar em locais fechados, sem ar circulando. Várias pessoas no local fechado facilita a contaminação, né? No Ceará, por exemplo, as autoridades usavam drones para poder caçar os desobedientes, né? O governo não deveria estar justamente cuidando do seu direito à liberdade, né? Exato, eu tive em 2022, eu tive no Nordeste, de viagem de férias também, e eu lembro de conversar com o pessoal, passei por alguns estados do Nordeste, eles falaram, vocês não têm ideia do que a gente passou aqui durante a pandemia, assim, da polícia e tirar o pescador de dentro do barco na água por conta desses decretos. De helicóptero ficar passando pela orla da praia o tempo inteiro para poder apontar, ó, aquele barco ali o cara tá pescando, vai lá e tira. E o pessoal ia lá e buscava. Assim, é algo tão surreal na minha cabeça que eu realmente tenho muita dificuldade de, por exemplo, como é que eu explicaria isso para os meus netos, né, do que a gente passou. Assim, eu acho que deve ser muito similar a quem passou por alguns cenários de crise, até de alguns tipos de guerra civil. Como é que se explica isso para as gerações que vieram depois? Porque assim, é impressionante o que a gente passou. Assim, o pessoal parecia que estava num estado alterado de consciência, né, todo mundo, e que todo mundo passou a aceitar e virar um tirano e estava tudo certo, assim, tudo em prol da possível segurança e do controle para que essa doença não se espalhasse, e ninguém começou a questionar o que fazia sentido e o que não fazia sentido. Né? Como um último item dentro dessa sessão de absurdos, aí a gente entra na palavra também que a gente nunca podia comentar, que eram as vacinas obrigatórias. Né? Alguns países e estados, Austrália, teve até Nova Zelândia, se eu não me engano também, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, que colocaram a vacinação como obrigatória. Exigia vacinação para você entrar no mercado, para você ir num restaurante. Pessoal, assim, é algo que foge da normalidade. A gente não pode achar isso normal, né? Isso viola completamente uma autonomia corporal. Você é dono do seu próprio corpo, né? A gente vê hoje, por exemplo, grupos feministas falando, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser e tal. Nessa época, acabou isso. Nessa época o corpo não é seu. Porque possivelmente você poderia passar um vírus, então o Estado tem o direito de tomar o seu corpo para colocar uma vacina. Ou tomar o seu filho porque você não o vacinou. Então assim, o filho então não é meu, o filho é do Estado. Cara, é algo assim, a gente precisa botar a mão na consciência, avaliar isso. Agora já passou, agora a gente tem que avaliar o resultado e os fatos, né? Isso não pode acontecer.
as pessoas não podem ser tão gados ao ponto de permitirem que determinadas decisões judiciais ou decisões governamentais ultrapassem determinados limites, né? Então, quantidade de crianças que foram vacinadas sem precisar, e hoje, de novo, também comprovadamente, que a gente não sabe o efeito colateral de longo prazo, o efeito que isso pode ter causado. Tiveram milhares de mortes de parada cardíaca, de inflamação do miocárdio, enfim, de doenças neurológicas. Muitas coisas esquisitas aconteceram nesse meio tempo entre vacinação pós-Covid, e que ninguém quer discutir isso, ninguém quer levantar esses dados. Então isso é algo que precisa avaliar, precisa fazer uma análise séria para a gente entender os danos causados por essas tomadas de decisão completamente aleatórias. Então, como libertários, falando aqui como nós, né, libertários, a gente defende uma escolha individual. Então, assim, não pode existir coerção estatal para enfiar uma droga em você. Isso é um completo absurdo. Esses absurdos mostram só que o Estado usa a crise para crescer, como vimos, né, na democracia. E a pergunta que fica sempre mas aonde fica a liberdade nisso tudo, né? Eu escutei muitos colegas, né, Charlie? Você vai lembrar até também de alguns que falavam: não, a tua liberdade vai até você não passar na liberdade do outro. Tá, mas aonde que eu estou ultrapassando a liberdade do outro se eu escolher não me vacinar? Não, mas aí você pode transmitir. Mas você não está vacinado? Se você se vacinou, eu não me vacinei, se possivelmente isso que você está falando fosse real, você está blindado. Você já se vacinou, por que eu tenho que me vacinar também? Exatamente. Né? E o mesmo se aplicava a sair. Por que eu não posso sair de casa? Não, porque você pode transmitir a doença. Se você está com medo, então você não sai. Agora, por que você quer ferir a minha liberdade? Sabe? Então, assim, isso aqui a gente vai discutir. Eu quero escutar também, Charlie, a tua visão sobre isso. Mas as pessoas tendem sempre a acreditar que neste momento está liberado fazer qualquer coisa em prol da saúde social, sabe? Então, Exatamente. Parece que as pessoas elas ficaram num estado tão bitolado, e você falou assim, decisões aleatórias. Sim, concordo, mas a gente consegue destrinchar isso mais, que não foram decisões aleatórias, mas baseadas em quê? Em medo. E quando você toma decisões baseadas puramente num sentimento, em medo principalmente, você vai tomar decisões erradas. Porque você não está raciocinando de forma lógica e objetiva. Você está usando um sentimento que vai te trazer muita ansiedade, vai te dar dor, vai te jogar num estado de frenesia, às vezes, que você vai tomar decisões puramente pensando somente na questão da segurança. E para isso, beleza, se você como indivíduo com muito medo resolve, não, eu vou blindar a minha casa aqui, ninguém entra, ninguém sai, beleza, você está tomando uma decisão puramente na sua propriedade privada, onde as suas decisões têm que ser respeitadas, mas a partir do momento onde essas suas decisões vão afetar a decisão do indivíduo que é o seu vizinho, por exemplo, onde você vai fazer com que ele não possa sair de casa porque você quer, isso beira o absurdo. Isso vai estar ferindo a liberdade, o direito à vida do seu vizinho e de outros indivíduos. Então a pandemia ela testou esses limites de liberdade individual, né? Que é justamente a parte do direito versus a segurança, né? De você se mover, de você trabalhar, de você falar, né? Eles são inalienáveis, né? Mas aí vem sempre a desculpa do bem maior, né? Mas como o Bravo comentou, se você está com tanto medo, cara, não tem problema, a gente não está falando que você não pode se vacinar, de que você não pode ficar em casa. Você pode ficar em casa, você pode se vacinar, você pode tomar quantas vacinas você quiser, você pode usar quantas máscaras você quiser, né? Mas a questão toda é você impor esses desejos aos outros indivíduos que não querem fazer isso, né? E até mesmo que fosse cientificamente comprovado de que existisse uma melhora, né, de você usar máscara, né? Ainda assim, você não pode obrigar o indivíduo só porque é melhor para o bem dele, a saúde, ele fazer algo. Porque senão a gente tem que obrigar todo mundo
tira todas as drogas do mercado, tira cigarro, tira álcool, porque isso não é bom para ninguém. A gente vai passar uma lei aqui que tá tudo proibido porque é melhor para a saúde de todo mundo, você não pode consumir droga nenhuma, né? É a mesma lógica, né? É o bem maior, né, da sociedade. Então, assim, em 2020 no Brasil, a gente podia ser preso por abrir uma loja, por querer abrir uma coisa que fazia o sustento das pessoas, né? Era dali que você iria tirar o sustento para poder comprar comida, para poder alimentar seus filhos, para poder pagar sua moradia, né? Isso justifica a tirania, né? E justamente como a gente mencionou no episódio anterior, na democracia, que justamente foi o que? A tirania da maioria, né? Se a maioria queria isso, que se dane os outros indivíduos, né? Como o Bravo mencionou também, a gente perdeu o quê? A autonomia corporal. A gente não teve o básico da propriedade privada, né? O core, né? O núcleo da propriedade privada, que é o seu corpo. É a propriedade privada que só você detém uso exclusivo disso. Ninguém tem o direito de exigir que você tome ou não determinada droga, né? Porque a vacina, querendo ou não, é uma droga, né? Por mais bem comprovada que ela seja, né? Não existe essa questão. Isso não é nem, não dá para nem questionar, né? E realmente exigir isso foi um absurdo, né? O STF, por exemplo, pode falar. Desculpa, eu queria só comentar isso, porque isso é muito interessante, porque assim, a partir do momento que você obriga o cara a tomar uma droga, né, ou a se vacinar, ou seja o que for, você tem que se responsabilizar pelo efeito colateral, certo? Acho que isso é muito fácil de qualquer pessoa entender essa lógica de raciocínio. Então, como é que você explica o cara que tomou, por exemplo, e teve ou um choque anafilático, ou ele teve uma reação adversa grave, foi parar no hospital, morreu, ou gerou uma doença nele que praticamente ele vai ficar refém do resto da vida. O Estado vai se responsabilizar por isso? Essa era uma discussão que eu tinha durante muito tempo. E aí é engraçado porque assim, tinha na época o cada vida importa, né? Não sei se você vai lembrar, tinha muita gente falando, cada vida importa. Assim, não, tudo bem. Então, e as pessoas que se vacinaram tiveram efeito adverso e morreram? Não, mas aí é diferente, porque a gente está fazendo a vacinação em massa para poder salvar a maioria. Alguns vão ficar pelo caminho. Porra, não, peraí. Então, peraí. Vamos reavaliar isso daí. Porque se só funciona para um lado, então esse teu argumento acabou de ser refutado, certo? Então, eu acho que é muito importante essa avaliação crítica. Se você vai obrigar alguém a tomar alguma coisa, você vai ter que se responsabilizar pelo problema. Se qualquer coisa na sua vida que você fizer, até um exame que você vai fazer de esteira no hospital, você recebe um papel antes para você assinar que caso você passe mal e o hospital ou a clínica não consiga desfazer o problema ali com oxigênio, com atendimento e você morra, a responsabilidade é tua, né? Então como que você vai obrigar uma pessoa a se vacinar? Sem um contrato ou sem alguma coisa para alguém se responsabilizar por isso em caso de problema. É a mesma coisa com as crianças, né? Que era o que mais me assustavam, eram as crianças que falavam, se você não vacinar seu filho, não se matricula na escola, ou se você não vacinar seu filho, você perde a guarda da criança. Que absurdo é esse? Até onde a gente vai permitir que o Estado invada a tua liberdade, invada a tua família, a tua propriedade, e todo mundo vai aceitar isso normal? A gente começou a viver na época, né, do Charlie, é como se fosse os nazistas caçando os judeus e as próprias pessoas falam, tá ali, ó, tá ali escondido, tá ali debaixo não sei aonde, aquela casa ali tá guardando a gente. Eu vi isso, todos nós vimos isso, claramente. As pessoas falam, não, é diferente. Não, é sempre diferente, né? Só que quando a gente passar no tempo, daqui a 50 anos, 60 anos, a história vai nos estudar e vai nos colocar exatamente igual a esses grandes momentos que a gente estuda hoje, né? Só que quando você está dentro do problema, a gente não consegue enxergar. Desculpa aí, desculpa. Lindo corte, muito, muito bom. Também ouvi alguém falando aí na internet uma coisa muito interessante, que é justamente as pessoas acham que elas seriam, por exemplo, pega aí a época do nazismo, que elas seriam as pessoas que iriam lutar contra. A maioria iria delatar o vizinho. Certeza. Ficou muito claro isso. Né? Muito e claro. A pandemia ficou muito claro. Né? Então, assim, diversas. A gente teve aí alguns exemplos de cabeça, né? Que a gente deu, e também teve famosos, por exemplo, essas regras não eram pra gente rica, essas regras não se aplicavam.
né? E aí quando tinha, por exemplo, festas e tudo mais, aí tinha denúncia na polícia, e a polícia ia lá bater para fechar a festa, porque não estava tendo aglomeração, né? Essa palavra era, nossa, era dita torta direito, né? Não podia se aglomerar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, justamente violando o que? A propriedade privada. Se a pessoa queria dar uma festa na casa dela, convidou as pessoas de livre e espontânea vontade, e todo mundo foi, qual é o problema? Você tá com medo, que a gente falou agora? Beleza, fica em casa. Você não precisa trabalhar. Você não precisa ir na festa. Você não precisa falar com as pessoas que foram na festa. Faz uma listinha, fala, fulano de tal foi. Fulano de tal foi, beleza, eu não vou me encontrar com ele. Exato. Né? Então, assim, quem decide o que é essencial, o Bravo? Quem decide? Quem decide o que é essencial sempre tem que ser você mesmo, né? É individual isso. Você vai decidir o que é essencial, para você, que pode não ser para o outro. Né? Eu lembro citando mais alguns casos aqui que a gente vai lembrando, e acho que é importante a gente colocar que talvez quem está ouvindo não passou por isso. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo, por exemplo, viajaram de avião nessa época. Você tinha absurdos de o voo era permitido, né, em algum momento, só que todo mundo tinha que usar máscara dentro do avião. Qual que é a lógica disso, gente? Pelo amor de Deus. Aí falava, não, porque tem o filtro EPA dentro do avião que funciona e filtra. Não funciona. Não funciona para isso. Não é para esse propósito. Você tem uma pessoa sentada do seu lado ali, você tira a máscara para comer ou para tomar água. É completamente louco. Era nego entrando no mar com máscara. Com máscara, eu vi isso também. Era, tipo, o mais absurdo era, tipo, você chegava no restaurante de máscara, aí você se dirigia à sua mesa de máscara, aí você sentava, e aí podia comer e tirar a máscara. Magicamente o vírus só ficava quando você estava durante a sua refeição, durante a refeição, tranquilo. Né? Não vai pegar vírus, você não vai fazer nada. Agora, foi ao banheiro, tem que colocar máscara. Exato. Eu lembro que eu tava no Nordeste uma vez também, eu tava obviamente ficava sem máscara na rua, né, ali nas regiões que eram mais abertas, e aí eu entrei no restaurante e automaticamente o rapaz veio, precisa botar máscara. Eu falei, não, mas eu já tô sentando aqui, não, mas bota a máscara, entra de novo e bota a máscara pra câmera, te entrando de máscara. Eu falei, puta, tá beleza. Aí eu saí, dei 10 passos pra trás, botei a máscara, entrei, sentei na mesa, aí o garçom vira pra mim e fala baixo assim, fora do ângulo da câmera, agora você pode tirar a máscara, tranquilo, obrigado, tá? Então assim, você vê que é algo completamente, sabe, maluco, um negócio que, como é que a gente aceitou isso, beira o inacreditável. É realmente muito bizarro, né? E, tipo, a desobediência civil, por exemplo, era uma arma que nós libertários usavam muito, né? As pessoas que às vezes nem eram libertárias e estavam justamente vendo o absurdo disso tudo, que é justamente desobedecer uma ordem esdrúxula, né? Tipo, leis absurdas devem ser desobedecidas, né? Tipo, você malhar para fazer uma musculação e ter que usar máscara, né? Tipo, isso beira o absurdo, né? E tudo isso, o que no longo prazo, o que isso vai trazer, né? Que justamente quando o Barão fala daqui a 50, 60 anos, que forem estudar a gente, que é que a pandemia normalizou o aumento do controle estatal, né? Então, assim, em 2025, alguns passaportes sanitários ainda existem, né? Então, assim, ainda tem alguns desfechos daquela época, né? Mas, óbvio, bem menor. Mas o resumo de tudo é que a liberdade, ela perdeu, né? Realmente a liberdade perdeu a batalha, né? A maioria das pessoas se deixou ser controlada pelo medo, pela ansiedade, né? Muitas doenças que estavam sendo tratadas antes da pandemia deixaram de ser tratadas, porque as pessoas deixaram de ir ao hospital, né? Algo que, doenças cardíacas, diabetes, pressão alta, né? E sem falar de doenças que tiveram um aumento absurdo, como a depressão, suicídio, né? E que ninguém tratou disso, ninguém falou dessas outras vertentes, né? De tudo desses lockdowns, de tudo isso que aconteceu, né? Então, assim, a pergunta que fica é até onde você abre mão da liberdade por segurança? Quem que vai definir esse limite, né? E com o Estado que a gente tem hoje, nós temos o quê? Justamente o Estado definindo isso. Só que o Estado, eles são feitos de pessoas, não é um prédio que vai definir isso. São pessoas que têm um poder tão grande que vai definir se você pode trabalhar ou não, se você tem que ficar em casa ou não. Então, assim, é realmente algo muito bizarro aconteceu nessa época. E a gente tem algumas lições e alternativas, né, Bravo, em relação a isso tudo. Exato, eu só queria complementar que você puxou um gancho muito interessante das doenças, que era algo também que a gente discutia na época bastante, que era, por exemplo, o
quão mortal, né, o quão realmente grave era o Covid frente a outras doenças, né, que eram, assim, a gente aqui somos pessoas, como a gente falou, mais científica, então a gente avaliava dados, a gente olhava para alguns números que não faziam sentido. Então você tem aqui, eu vou trazer números aqui reais para vocês, tá? Isso aí vocês podem pesquisar, vocês vão ver que é real. Doenças cardíacas no mundo mata cerca de 18 milhões de pessoas. 32% das mortes globais são por doenças cardíacas. Se o Covid fosse tão mortal como o pessoal divulgava inicialmente, que era cerca de 3 a 4% do grau de mortalidade, depois eles revisaram para menos de 1%, né, parecido com a gripe comum do influenza, que varia entre 0,5% a 1,2% de chance de morte. Obviamente isso varia também de acordo com a faixa de idade e tudo mais. Então, por que não atacar então as doenças cardíacas com essa mesma força de vontade, com esse mesmo desespero que atacaram o Covid? Essa era a primeira pergunta quando eu peguei a lista de doenças, né? Câncer, 10 milhões por ano. 17 a 18% das pessoas que morrem no mundo morrem de câncer. Por que a gente não tem todo esse apego de todos os governos em conjunto trabalhando para poder ter uma vacina, ou ter um tratamento, ou ter alguma coisa? É muito estranho, né? É muito estranho. E aí você pega o Covid com aqueles percentuais que todos foram revisados para baixo depois. A gripe comum matando entre 290 a 650 mil pessoas no mundo, cerca de 0,5% a 1,2% das mortes globais. Então, assim, as pessoas perderam a capacidade durante esse período de raciocinar, de pensar, e mais do que isso, Charlie, que mais me pegou, que eu fiquei muito impressionado, colegas, amigos, pessoas estudadas da área científica, da área farmacêutica, da área médica, repetindo como um papagaio, esqueceram o que estudaram. Né? Vou voltar até um pontinho só para poder pegar mais esse gancho. Essa questão do distanciamento social, né, que você tinha comentado. Era permitido, no Rio de Janeiro, era permitido aglomerações de pequenos grupos de até 4 pessoas, ou 3 pessoas, posso estar enganado, que seja 3 ou 4. Como que você explica isso? Aí eu tive amigos que estavam no Rio de Janeiro em 3 e viam grupos de 4 sendo, entre aspas, presos ou sendo dissolvidos ali pela polícia e falaram, não, mas a lei falou que era só até 3 mesmo. Cara, mas não é lógico isso, pelo amor de Deus. Pensa no que você está falando, né? E não, mas tem que entender, porque aí 3 pessoas... E tentava justificar matematicamente por que 3 era possível e 4 não. Então, assim, cara, estamos falando de engenheiros, estamos falando de pessoas com grau de estudo superior, que eu não esperava que neste momento onde você precisava usar o seu cérebro ao máximo, o seu raciocínio lógico ao máximo, as pessoas simplesmente escolheram ficar cegas, surdas e mudas, né? E essa foi o medo, a percepção. Exatamente. O medo. Então, como você falou, né, Thiago, no longo prazo, a pandemia ela normalizou todos os controles, esses passaportes sanitários, para quem é libertário, né, e está escutando isso, se identifica com essa visão e fala, tá, mas o que eu deveria ter feito? Olha, eu vou te falar o que eu fiz, e o Charlie pode falar o que ele fez. Eu não viajei. Se o país precisa, para entrar, precisa de um passaporte de vacina, eu não me vacinei, não tenho vergonha nenhuma de falar isso hoje em dia. Não me vacinei e então eu não tive o passaporte. Então eu simplesmente decidi não viajar, até que o passaporte caísse, sanitário. Eu parei de fazer muitas coisas, eu perdi a minha liberdade, mas eu tomei a decisão, eu não vou entrar nesse sistema, eu prefiro esperar. E eu fiquei aí 2 anos até o mundo voltar à normalidade, para poder voltar a ter os meus acessos, mas eu não entrei nesse sistema. Empregos, né? Charlie também pode falar a visão dele disso. Muitas empresas ameaçaram de demissão funcionários que não se vacinaram, que não queriam se vacinar ou que não podiam se vacinar porque já tinham uma doença pré-existente. Eu tenho casos na minha família disso, que a empresa virou e falou, vá até um médico, me arruma uma carta dizendo que você não pode, que aí a gente consegue contornar internamente. Isso é um completo absurdo, isso é uma ameaça, né? Você perdeu o seu emprego por conta de uma decisão individual. Então, assim, a gente passou por muita coisa durante esse experimento, que é como eu vejo a pandemia, que a gente precisa refletir. Você que é libertário, eu acho que o teu trabalho em tudo isso era realmente não aceitar determinadas coisas e falar, beleza, se eu tiver que sofrer então sem comprar isso, sem fazer aquilo, eu vou fazer isso. Se eu não consigo desviar de outra maneira, por exemplo, entrar num país não tem como, né, Thiago? Não posso entrar ilegal num país, que aí eu gero um outro problema. E aí também está errado. Sim. Agora, se eu dependo dessa licença sanitária e eu não vou me vacinar porque a decisão é minha, o corpo é meu, então eu simplesmente não entro. Como os Estados Unidos, eu fiquei aí alguns anos durante o Covid, pós-Covid, aguardando sair essa barreira sanitária para poder voltar a planejar a viagem. Simples assim, né? Era o que era a opção que a gente tinha como libertário naquela época. Exatamente, a gente não pode simplesmente, beleza, querer obrigar. As outras pessoas podem tomar as próprias decisões delas, mas quando isso vai afetar a gente, né? A gente tem que contornar isso de uma forma que, beleza, o que eu posso fazer? Foi justamente o que o raciocínio lógico da época foi esse, né? Então a gente espera, numa situação que está tão caótica quanto a do Covid,
o que que era e o que que a ciência fala também. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. É isso que a ciência fala, principalmente em termos médicos. Não sabe o que vai fazer, cara. Você não sabe nada do que pode acontecer, cara, só analisa a situação até você ter uma clara tomada de decisão. Que foi isso que foi acontecendo, né? Então as pessoas estavam querendo tomar decisões muito atabalhadas, muito rápidas, e justamente aconteceu o que aconteceu, todas essas M's que aconteceram durante o Covid. Né? E Exatamente. o que que a pandemia ela nos ensina? Né? E como a gente tem que evitar isso tudo? Né? Ela ensina justamente o estado oportunista, né? Uma, né? Então o estado de bem-estar social ele vai criando desculpa para aumentar o poder. Aí a pandemia vai mostrando que o governo ele pode ir testando até onde pode ir. Né? Então a gente tem que estar sempre olhando com o pé atrás nisso. Né? Incentivos errados. Né? Que os políticos eles buscaram o quê? Popularidade. Cara, o que estava em alta? Era dar auxílio, era fazer lockdown duro, todo mundo fica em casa, né? Em vez de soluções racionais. Né? Então a gente tem que sempre buscar tomar as nossas ações baseadas em objetividade e não em medo. Talvez o sentimento ali na hora seja um sentimento muito forte, então dê um passo para trás, analise a situação mais friamente para assim você tomar uma decisão. E algumas outras aqui, né, o Bravo, que você pode comentar também. Claro, claro. A gente teve centralização falha, né, que era a decisão de cima, o top-down, o famoso top-down, governos, OMS, que geravam coisas aleatórias, como ficou comprovadamente isso claro aí nos anos posteriores. Volto a comentar aqui para quem não sabe, bota aí no Google o Fauci, né, escreve Fauci, que era o rapaz, era o senhor, né, que era o responsável por toda a parte de saúde americana, os absurdos que ele falava em 2020 e 2021 e o que aconteceu com ele atualmente. Vocês vão entender o que a gente está falando aqui. Que com essas decisões ignoravam contextos locais. O Brasil rural, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, sofreu com regras urbanas, o que não faz sentido nenhum. Ele está dando remédio de diabetes para quem não é diabético, né? Não faz sentido isso. Então você teve como alternativa libertária, se é que a gente pode colocar assim, descentralização, ou seja, comunidades locais decidindo, não Brasília, né? Então tiveram pequenas sociedades, pequenos grupos que começaram a tomar decisões por si, e como eram mais afastados, como estavam em regiões às vezes que a força policial, a força do governo demoraria para chegar, eles conseguiram ir tocando de uma forma mais individualizada. A gente teve aí, por exemplo, no Brasil de novo, né, Florianópolis com regras mais leves, aí vem uma questão também do estado, né, do tipo de governo que você tem na região, e com essas regras mais leves se saíram melhor, tiveram melhores resultados, né, mas tudo foi coincidência, né, nada disso é avaliado. Mercado livre, hospitais privados e farmacêuticas, como a Pfizer, por exemplo, entregaram vacinas rápido. Um sistema anarcocapitalista teria agido muito mais rápido e sem burocracia, até porque quando você avalia essa questão das vacinas na velocidade que foi entregue, da forma que foi entregue, também volto a comentar aqui, todos os meus colegas, amigos que são da área da saúde ignoraram todo o estudo de vacina, como uma vacina deve ser criada, deve ser estudada, deve ser pesquisada, deve ser testada. Isso não foi feito, né? E nada justifica, estávamos numa crise global, numa pandemia global. Não é assim que funciona, né? A não ser que você se coloque como a contraparte de que vai se responsabilizar pelo que você está fazendo. E todas as vacinas, vocês podem também pesquisar isso, todos os laboratórios não se responsabilizavam pelos efeitos colaterais, né? Nem os governos. Uma droga experimental, né? Experimental. Literalmente. Em cima de cobaias Fizeram o maior experimento já feito pela humanidade foram as vacinas do Covid. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, corretíssimo. Então você tem outro item aí, Charlie, educação individual, né? Em vez de censura, informar para que cada vez mais as pessoas tenham clareza do que está sendo discutido e cada um possa decidir com as informações que tem, né? Então, por exemplo, o Twitter e o X em 2025, ele prova que o debate aberto gera várias soluções, né? A gente vem vendo isso aí no Twitter com bastante tranquilidade, as notas de comunidade, isso vem provocando discussões e um aprofundamento mais técnico, mais estruturado, para que esses assuntos sejam mais esclarecidos. Então a pandemia, ela expôs o Estado como problema, essa é a visão libertária da coisa, e não como a solução, muito longe disso, né? Então a pergunta que fica sempre, né, Charlie, podemos construir algo melhor? Tem como construir algo melhor? Tem, claro que tem, né? Nós como indivíduos temos que estar sempre buscando não depender do Estado, né? E se a pandemia ela é um exemplo de qualquer coisa, é justamente isso. Você não depender do Estado para se informar, você não depender do Estado para ter saúde, para ter educação, para ter dinheiro, nada. Você não depender do Estado, né? E conforme for, você vai crescendo a sua rede de contatos, tendo pessoas que vão pensar igual, que vão
agregar para sua vida justamente esse tipo de solução, uma solução descentralizada, como o Bravo mencionou minutinhos atrás. Então, quanto mais descentralizado, mais as pessoas vão poder tomar decisões corretas, onde elas vão se responsabilizar pelas decisões que elas estão tomando, né? Como nós já mencionamos aqui, você pode tomar as decisões baseadas em medo. Nós não estamos proibindo você de fazer isso, mas falando aqui justamente o contrário, para que você não ceda a esse sentimento e tome decisões baseadas nos fatos que existiam na época, né, que eles foram surgindo. A pandemia foi um acontecimento muito bizarro nesse sentido, porque foram atropeladas diversas metodologias científicas, objetividade, racionalidade, a lógica em prol da segurança. E se a gente delega a nossa segurança, a nossa liberdade para o Estado, quando ele puder, ele vai tomar o controle. Isso vocês com certeza observaram durante a pandemia, né? Então a crise da Covid ela foi muito mais que a crise de saúde, né? Ela foi um teste de liberdade, né, Bravo? Exato, e ela provou algumas coisas também, por exemplo, até a pandemia não se podia, o Conselho Federal de Medicina não autorizava telemedicina, né, ou a conferência, videoconferência de você fazer um atendimento médico. Hoje em dia isso já se pode fazer. Por que não podia fazer antes, né? Por que esse conselho tem um poder tão grande de dizer que o que pode e o que não pode? Aí você precisa passar por uma pandemia para agora poder falar, não, agora pode. Por que o psicólogo não pode fazer isso e agora pode, sabe? Então, você tem muitas coisas que eu sou um cara às vezes chato, né? Porque eu fico refletindo sempre sobre isso, de falar, pô, quem que disse que não pode? Por que não pode? E agora pode. Então, era ilegal, agora é legal. Então, qual que é o conceito de legalidade, né? Qual que é o poder que essa instituição tem para que o profissional individualmente não possa fazer uma coisa ou possa fazer alguma coisa? Então, acho Farmácia de manipulação não podia fazer álcool 70. Porra, isso é impressionante. Um excelente ponto. A gente pode ficar aqui horas, né? A gente vai sempre lembrando de algo absurdo que foi feito. Bom, como conclusão, vamos concluir então, né, toda essa discussão, Charlie. A pandemia então mostrou pra gente que foi muito mais do que uma crise de saúde, acho que isso ficou bem claro. Foi um teste, né, de liberdade. Sobre uma visão mais libertária, o Estado usou, como a gente comentou aqui algumas vezes, o medo para crescer, com os lockdowns, com a censura, com a coerção, com a violência aplicada ao indivíduo sem o menor sentido, que ecoaram muito fortemente essa tirania gigante, né, da maioria versus a minoria, né, que a gente vê sempre isso na democracia, que tem um episódio dedicado só a isso também. Então, como o Friedman mostrou, também trouxe essa visão do Friedman durante a pandemia do gastar o dinheiro, mais o que a gente comenta também do pós-71, do dinheiro fiduciário, que levou, né, um desperdício monstruoso, se imprimiu dinheiro monstruosamente. Para você que não entende esse conceito de impressão de dinheiro, procura os episódios aqui que a gente tem sobre isso também. Então, assim, a gente viu muita coisa sendo absurda, feita, e o pessoal engolindo com muita facilidade. Em 2025, a gente ainda vive algumas cicatrizes disso. A inflação é um ponto, ainda se discute inflação nos Estados Unidos, já tem 5 anos isso, e a gente continua com essa dificuldade. Então veja o efeito amargo, né, o side effect, né, que tem esse medicamento amargo chamado impressão monetária, né? Ele vem e demora muito para esse corpo expurgar esse efeito colateral. O controle, a desconfiança, isso tudo a gente ainda continua vendo durante esse ano de 2025, mas tem um caminho, né, Charlie? Qual que seria esse caminho aí para a gente poder concluir esse episódio? Cara, descentralização. Confiar no indivíduo, confiar que você tem a capacidade de tomar as melhores decisões para sua vida e para sua família, né? E abraçar o livre mercado, né? Então, o que nós queremos? Nós queremos justamente aumentar essa confiança que vocês têm em vocês mesmos. Que vocês têm só vocês têm um aparato de analisar a sua própria vida. Um burocrata lá em Brasília, que está a milhares de quilômetros de distância de você, não conhece a sua vida melhor do que você. Somente o indivíduo tem o poder de tomar as melhores decisões, tá? E, obviamente, arcar com essas decisões. Se elas se tornarem ruins em curto, médio e longo prazo, quem vai tomar essas dores é o próprio indivíduo que tomou essas decisões. Então, tenham mais confiança em vocês mesmos. Não deleguem essas decisões para o Estado só porque ele é grande e forte, né? Não necessariamente o cara grande e forte é inteligente, tá? Isso já diversas vezes na história a gente sabe disso, né? E a vida, ela é justamente uma batalha de inteligência, de adaptação, e não de força. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Né? Então, aonde você traça a linha da sua liberdade? Você que está ouvindo aqui, né? Sabendo de tudo que aconteceu, se acontecer isso de novo, você iria abrir mão da sua liberdade em prol de segurança? O que você faria numa próxima crise? Né?
Excelente reflexão, excelente reflexão. A gente quer muito escutar a opinião de vocês aqui nos comentários. A gente espera que tenha sido proveitoso, que tenha provocado reflexões, provocado novas formas de pensar, de entender, de reavaliar o que foi feito. Não estamos aqui para julgar absolutamente ninguém, mas para propor essa reflexão, essa discussão e para reavaliar as ações e como o Charlie colocou, para eventualmente isso acontecesse de novo. Será que você faria as mesmas coisas que você fez ou você agiria de forma diferente, né? Então fica aí a reflexão para vocês pensarem, discutirem e colocarem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. A gente vê vocês no próximo episódio e tchau!